Freildo Peronde. Hoje não é um domingo, uma semana diferente, e nós queremos tratar do assunto que mais chamou a atenção do mundo esta semana e trazê-lo para uma leitura bíblica e cristã, que foi o acidente com os jogadores da Chapecoense. Aliás, fim de semana ainda de muita emoção, porque os corpos estão chegando ao Brasil, velórios coletivos acontecendo, né? Muita chuva, inclusive, na chegada dos corpos lá em Santa Catarina, mas milhares de pessoas, no estádio aguardando. Então nós queremos tratar desse tema, e a pergunta que se faz é: onde estava Deus? E onde está Deus nos momentos de grande dor e tragédias humanas? Freildo Peronde, meu bom dia, paz e bem. Bom dia, Edson, bom dia, Rádio Ouvintes, paz e bem. De fato, né, essa semana aqui é uma semana que foi muito triste para todos nós. Esse fato, sim, que chocou o mundo, né, porque foi o maior acidente da história do futebol do mundo, de todos esses anos, né? Assim, nós já tivemos alguns acidentes, mas não uma tragédia tão grande, assim, onde tantos jogadores, todo um time, né, foi assim destruído, né, de uma única vez. E assim, né, como todos os brasileiros, como todas as pessoas, né, que se comoveram, eu também, né, porque também a Chapecoense é da minha região. Ou seja, eu nasci... É verdade, o senhor é da região ali, né? Isso, nascido em Santa Catarina. Meus irmãos iam seguidamente ao jogo, meu sobrinho, que era sócio, né, e participava lá, assim, vibrava com a Chapecoense, né, e eu achava bonito quando ele mandava, dizia: é gostoso ver a Chapecoense jogar porque eles jogam, assim, o futebol puro, bonito, né, assim, a Chapecoense evitava o máximo que possível, era, assim, fazer faltas, né, jogar um jogo limpo, com garra, com beleza. E que deu resultado, né? Resultado em campo. Isso. Veja só, estava na final da Copa Sul-Americana, indo bem no Brasileirão. E no Brasileirão, assim, ou seja, um time pequeno, né, que quando, assim, em poucos anos, né, saiu da Série D, né, foi para C, foi para B, foi para A. Quando subiu para A, me lembro um dia que eu estava escutando, né, o Mará de São Paulo, né, que o Chapecoense foi jogar em São Paulo. E o pessoal dizia, assim, gozava, brincando: de onde veio esse time? Nunca ouviam falar. Aí alguém disse: não, Chapecoense é que nem vaca em cima de árvore. Ninguém sabe como é que subiu, mas todo mundo sabe que vai cair. A Chapecoense ganhou do São Paulo lá em São Paulo. E o pessoal disse: pô, e jogou bonito, fez futebol bonito. E o pessoal teve que mudar, disse: ué, isso é um time diferente que está vindo, né? E então, assim, a Chapecoense encantou o mundo, não só agora no acidente, já estava encantando antes, assim, um time pequeno, bem administrado, onde se jogava assim com amor, era um jeito diferente de mostrar o futebol, sobretudo nesses tempos que a gente vê tanta sujeira no futebol, né, tanto interesse, jogador que não veste a camisa e que não joga. E ali nós tínhamos um exemplo de como era o futebol. E assim, junto com meus irmãos, né, nós estávamos programando para no dia 7 ir para Curitiba assistir a final em Curitiba. Nós estávamos todos assim, né, programando. E na terça-feira meu irmão disse: o nosso sonho acabou, nós não vamos ver a Chapecoense jogar. Eu falei: não, já estou comprando as passagens. Falei: o senhor não sabia até então? Não sabia. Quando eu vi, liguei a internet e eu vi, daí aí começou, né, assim, né, vi aí as notícias desencontradas, a gente não sabia ainda, né? Exato, quem morreu, quantos, né? Exatamente o que tinha acontecido, né? Então, assim, é um momento, assim, que choca o mundo, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo, né, em que assim, que houve o desastre, houve toda a morte, a dor, o sofrimento, nós conseguimos ver, assim, né, as cenas de solidariedade e de assim, de interesse humano, assim, né, assim, das mais bonitas que nós já vimos nos últimos tempos. Então, por isso que essa pergunta, né, onde está Deus, né, onde está o amor humano, né, nessas horas a gente vê justamente ali. Nesse momento, onde que Deus estava? Deus estava junto, né, com aqueles que morreram, Deus estava junto com aqueles que se salvaram, Deus estava junto com aqueles que ajudaram a socorrer. Por exemplo, ele estava ali, é ali que é o lugar dele. E nós muitas vezes nós temos uma visão até errada de Deus. Nós sempre queremos saber o que Deus faz por nós. O que Deus fez. Nós imaginamos que Deus
fica fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias, e nós esquecemos que muito mais do que o fazer, Deus é uma presença. Na Bíblia, Deus não se revelou tanto por aquilo que Ele fez, Ele se revelou por aquilo que Ele é. Ele é uma presença solidária, Ele é uma presença companheira, é uma presença amiga. Quando o povo estava escravo na escravidão do Egito, Deus estava junto. Quando o povo foi para o exílio da Babilônia, Deus estava junto com o seu povo. Deus caminhou junto, amassou barro junto com o seu povo. Deus sofre junto com aqueles que sofrem, Deus chora com aqueles que choram. Né? Quando Jesus está na cruz, né? Aquelas palavras tão difíceis, né? Que nós às vezes não entendemos do próprio Filho, né? Que diz, meu Deus, né? Por que me abandonaste? Jesus disse isso, né? Isso. Jesus também questionou essa ausência de Deus, do Pai. Do Pai. E aí nós dizemos, onde é que estava Deus naquele momento? Deus estava lá. E eu gosto de comparar muito, né? Assim, o jeito de Deus agir é o jeito materno de Deus, assim como a mãe. E aí a gente se pergunta, onde é que estava a mãe de Jesus quando Jesus estava na cruz? Aonde que a mãe estava? A mãe estava junto, estava lá aos pés da cruz. A mãe também não podia fazer nada naquele momento, mas ela podia fazer o que ela fez. Ela mostrou o seu amor de mãe, ela mostrou o seu carinho de mãe, acompanhou o filho até o último instante, ela estava lá junto aos pés da cruz. E naquele momento também Deus estava junto com o filho na cruz. Então, se nós nos perguntarmos... Por que as tragédias acontecem? Por que Deus permite, entre aspas, que isso aconteça? Ele permite porque Ele permite a nossa liberdade humana. Ou seja, quem deve prever o número de combustível, de litros, né, que um avião deve carregar não é Deus, somos nós. Quem deve cuidar para que o trânsito, né, ele não tenha acidente, somos nós que devemos respeitar as leis de trânsito. Né? E Deus faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa. Que uma das coisas que Deus respeita muito é a nossa liberdade humana. Se Ele tirar a nossa liberdade, Ele não é Deus. E aí Ele é um autoritário que diz que nós não somos livres, e Deus quer que nós sejamos. Portanto, nós temos que entender que aquilo que nós devemos fazer é nossa responsabilidade, é nós que devemos fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele, e a parte dele é essa ali. Tem uma história que ela é muito triste, mas ela diz que ela é verdadeira, que quando nos campos nazistas, no Holocausto, né, os nazistas enforcaram 3 judeus, penduraram nas árvores, e uma delas era uma criança. E fizeram todos os demais que estavam presos passar um a um na frente para contemplar aquela cena tão triste. E as pessoas passavam, né, para ver se eles eram capazes de fazer aquilo com uma criança, o que não seriam capazes de fazer com os outros. E no meio da fila havia alguém que dizia, Deus, Deus, por que você fez isso? Aonde é que você está, meu Deus? E o companheiro dele que estava ao lado cutucou e disse, Deus está ali. É ali que Deus está. Deus não está no lado do opressor, não está do lado do covarde, não está do lado daquele que mata. E Deus está presente justamente, né, ali onde tem alguém que sofre, onde tem alguém que precisa da misericórdia e da compaixão de Deus. Na Bíblia, o povo de Deus também sofreu muitas vezes, né? Houve muitos questionamentos assim. Isso. Como o senhor já falou de Jesus, mas além de Jesus, o povo de Deus duvidou muitas vezes. É próprio porque muitas vezes nós queremos um Deus somente vitorioso, um Deus todo-poderoso, um Deus que faça aquilo que nós não conseguimos fazer. E ao contrário, Deus quer se manifestar como o Deus que Ele é solidário, o Deus como a mãe que está junto com o filho na hora que o filho está na cama, com dor, com sofrimento. A mãe se manifesta não fazendo aquilo que ela não pode fazer, às vezes que é função dos médicos. A mãe se manifesta mostrando ali o seu carinho, né, e a sua solidariedade. Então, na Bíblia também nós encontramos tantos momentos, né, em que as pessoas sofrem. Por exemplo, se nós pegarmos os profetas foram pessoas que em nome de Deus anunciaram, denunciaram, e quase todos eles, né, sofreram perseguições, né, e inclusive o martírio, foram mortos. Não era porque eram homens e pessoas, né, chamadas por Deus, que tiveram um privilégio,
né, uma redoma ao redor deles que não podia suceder nada com eles, mas ao contrário, mesmo os enviados de Deus, aqueles que Deus enviou, né, sofreram perseguições, sofreram tantas infâmias, né, calúnias, né, e nem por isso Deus agiu, né, de forma para matar os outros ou destruir aqueles que oprimiam, mas o Deus se manifestou justamente se colocando ao lado de quem sofre, né, se colocando ao lado de quem padece, ao lado daquele que sofre a injustiça, né, de parte dos outros, ao lado daqueles que, mesmo em outros desastres, o povo de Deus também passou por calamidades, também às vezes por fomes longas, secas, que traziam tantos prejuízos, acidentes da época também do seu jeito. Na época da Bíblia não tinha avião, não tinha carro, mas teve outros acidentes, guerras violentas, né, que destruíram todas, por exemplo, como Jerusalém, que foi destruída já 18 vezes, né, uma cidade, né, e o povo de Deus resiste, mostrando que Deus está ali ao lado do povo. Portanto, Deus se manifesta muito mais não fazendo às vezes praticamente quase nada do fazer, mas mostrando aquilo que Ele é, estando ao lado de quem sofre. Agora, numa tragédia como essa, o senhor vê sinais da presença de Deus? Sim, eu acho que a coisa mais bonita que nós conseguimos ver nesses dias, de fato, foi a presença de Deus, né? Assim, o que o povo da Colômbia fez. O que aquele povo fez, que coisa extraordinária, desde aquela criança, um menino de 15 anos, que depois até esconderam o menino. Ajudou inicialmente a chegar no local, né, porque conhecia muito bem a região. Conhecia, é como se fosse um anjo, até o pessoal chama ele de anjo, né, um anjo que ajudou ser o primeiro que está ali. Então é assim que Deus age. Depois, se nós olharmos todo o time de futebol, num dia eles conseguiram organizar, né, uma cerimônia tão bonita daquela, tanta presença solidária, assim, sem interesses de pessoas, né, que foram ali, de tantos governos. Eu acho que foi uma atitude muito bonita do povo. Tá ali. Mas se nós olharmos aqui para nós também, né, desde todo o povo da região de Chapecó, ou de outros lugares que foram solidários com o povo, né, nós temos duas figuras, três. Eu queria citar 3 exemplos, né? Acho que o prefeito de Chapecó, né, que é a pessoa também, eu assim olhava como ele, acho que aquela pessoa não dormiu nesses dias todos, uma semana que não dorme, né? E ontem no discurso tão bonito ele dizia que quando os corpos chegaram choveu. E ele podia ter visto a chuva e dizer, mas até aqui Deus tem que atrapalhar. E ele não, ele diz o quê? Até Deus está chorando. A chuva são as lágrimas de Deus, né? Que Deus olha sobre nós e chora. Portanto, ele conseguiu ver naquela situação também um sinal de Deus. Um outro exemplo, acho que é da mãe do Danilo, né? Sim, uma senhora exato. Simples. Aquela mulher deu um testemunho de fé, testemunho de coragem. Ela foi capaz, né, de sair, porque até dizia, fica quieta no teu canto. Não, saiu do seu lugar, foi lá, abraçou os outros, consolou as outras pessoas, abraçou aquele jornalista, dizia, vocês também estão precisando de carinho. Fez o papel de mãe, acho que foi. Só não foi cumprimentar o presidente, e eu acho que fez um papel muito bonito. Que não tinha que estar lá aquela hora para fazer aquele papel ridículo dele, né, de estar naquele momento. E ela fez, eu acho que o papel de mãe, de estar presente naquele instante, né, abraçar os outros ali e consolar. E eu acho que um outro exemplo bonito também é do Paulo Paixão, que é preparador físico acho que ele não é mais da seleção brasileira, né, foi, né, e que em 2002 ele perdeu, né, o filho, né, perdeu um filho de infarto, né, que deu um infarto e faleceu. E foi uma dor muito grande, porque era uma esperança para ele. Agora o filho dele, esse outro, era o preparador físico da Chapecoense. Exatamente. E aí quando perguntaram para ele, né, fizeram a pergunta sobre Deus, ele diz, Deus me deu a graça de estar aqui nesse momento, de poder estar junto, aqui naquele instante. Portanto, ele fez uma reflexão e ele disse, só Deus mesmo que pode dar força para a gente. Então, eu acho assim, eu acho que 3 testemunhos de fé assim que nos ajudam muito, né? Que é do prefeito, né? Que viu naquele instante da chuva, também depois de tanta coisa, viu as lágrimas de Deus. Da mãe do Danilo, que conseguiam, né? Na sua simplicidade, na sua coragem de mostrar que naquele instante ela não precisava só ser consolada, mas ela também ajudou a consolar os outros. Né, e do Paulo Paixão, né, assim, 2 mortes de filhos, né, e teve a coragem de dizer
que a vida vale a pena e é possível, né, continuar caminhando nesse mundo. E não lamentou, né? Não Não, falou de não, Deus, não criticou, não fez. Não, Não foi esse o gesto dele. Não. Podia ter reclamado de Deus, por que Deus fez isso comigo? Mas ao contrário, né? Foi lá e diz, Deus sabe o que faz e Deus está ao meu lado nesse momento. Amém. Que esteja ao lado de todos, né? Nesse momento, todas as famílias em especial. É isso, Frei Hildo. Obrigado mais uma vez pela presença nesse domingo, né, do Advento, segundo domingo do Advento, nos preparando para o Natal. Paz e bem. Então, rádio ouvintes todos, né, porque essa tragédia chapecoense atinge a todos nós, porque também nós temos nossas tragédias diárias também, de tantas mães também que perdem seus filhos pela violência, pelo trânsito louco em que nós vivemos, pelos pais e mães jovens também que estão perdendo seu emprego nesse tempo de crise, justamente tempo de Natal, perdem seu emprego. Né, ou enfim, tantas formas, né, em que as tragédias humanas, né, elas nos fazem sofrer, né, que esse momento seja também um momento de muita fé e de muita esperança, e saber que Deus nessa hora está do nosso lado, né. No profeta Isaías ele fala: para onde estão voltados meus olhos? Meus voltados estão voltados para o pobre, para o sofredor, né, aquele que escuta a minha palavra. Portanto, que essas tragédias, esses momentos nos ensinem, né, a olhar com muito carinho esse gesto de solidariedade e beleza que nós vimos. E que nos alimentem também a fé e a coragem de continuar caminhando, e que as pessoas responsáveis, né, essa sim Deus cobrará um dia com certeza por não terem cuidado da vida humana. Mas a nós que continuamos caminhando, né, que Deus nos dê a força, nos dê a coragem, e sabermos, ter a confiança. Onde está Deus? Deus está em todo lugar onde um dos seus filhos sofre e padece de dor. A todos um bom domingo, que Deus nos abençoe, paz e bem.